Hoje é dia de fazer aquele vídeo que é tradicionalmente o primeiro do ano aqui no canal, para falar sobre os filmes mais aguardados para 2023. Como sempre, é uma lista um pouco mais com blockbusters, porque esses filmes geralmente têm uma data de estreia mais certa. Filmes de festival, a gente nunca sabe se realmente vai estrear esse ano ou se vai ficar para o ano seguinte. A única ordem que eu montei aqui foi em ordem de lançamento mesmo. Primeiro aqueles filmes que já têm uma data de estreia e depois aqueles filmes que ainda não têm uma data de estreia, mas provavelmente vai estrear em 2023. Eu coloquei só os filmes que, digamos, têm 99% de chance de estrear esse ano, ainda que sempre seja incerto. E amanhã tem um vídeo parecido, só que com as séries mais aguardadas de 2023, na minha opinião, é claro. Só para ficar claro, essa lista eu não considerei filmes de 2022 que ainda não chegaram no Brasil. Por exemplo, filmes do Oscar que já estrearam nos Estados Unidos, mas ainda não chegaram no Brasil. Eu vou comentar bastante desses filmes, por exemplo, nos vídeos que eu faço sobre o Oscar. Vai sair mais vídeo semana que vem nessa pegada, mas eles não entraram aqui. Aqui são só filmes de 2023 mesmo. E eu vou começar com dois extras, digamos assim, né? Além dos 16 filmes, eu vou considerar mais dois aqui que eu tô um pouco curioso, mas não posso dizer que eu estou aguardando tanto assim. O primeiro é Next Goal Wins. Esse é um filme do Taika Waititi que normalmente entraria na lista, mas eu não coloquei porque é um filme que meio que tá na geladeira há uns 2 anos, futuro meio incerto. Parece que agora vai estrear, mas tem algo de muito estranho nesse filme, por isso eu tô com o pé atrás. E o segundo é um filme que eu sei que muita gente está aguardando, que é a animação Super Mario Bros. Eu fico ainda um pouco com o pé atrás, pode ser que dê muito certo, mas é uma animação da Illumination, nem sempre eu gosto das animações da Illumination. Saiu o trailer, eu tô meio que fugindo dos trailers, muita gente falou bem do trailer, então eu deixo aqui como uma consideração extra. E agora bora para a lista em ordem dos lançamentos dos filmes. O primeiro é Megan, um terror com ficção científica que chega agora já em janeiro e tem como nome mais forte James Wan como roteirista e produtor. Ele não dirige esse filme, mas tem algo de meio estranho nesse projeto que parece que chama muito atenção. Eu devo assistir provavelmente semana que vem, acho que deve ter cabine, e com certeza terá crítica no canal. Digamos que eu tô curioso para esse filme aqui. O segundo pulamos já para março para falar de Creed 3. Claro que essas datas de estreia podem variar, pode mudar sempre, né? Sempre mudam. Mas Creed 3 está programado para 2 de março e eu gosto do segundo e gosto muito do primeiro. Gosto de forma geral da franquia Rock, principalmente do primeiro filme. E gosto aqui dessa nova repaginada, digamos, na franquia. Eu acho que vem dando muito certo. E tem aqui um protagonista muito forte no Michael B. Jordan, a relação dele com a Tessa Thompson e tal, é algo que vem sendo muito bem construído nos outros filmes, então fico com uma expectativa boa para Creed 3. Na semana seguinte chega O Urso do Pó Branco, novo filme dirigido pela Elizabeth Banks e que tem como mais curioso aqui a sua premissa, um urso que cheira cocaína e é baseado em fatos reais, e dá a louca nele, e ele começa a fazer um monte de coisa, matar gente e tudo mais. Acho que só essa premissa já é suficiente para a gente ficar de olho em O Urso do Pó Branco. Programado para o mesmo dia, 9 de março, também está Pânico 6. Eu tenho um pouco de pé atrás, eu gostei do Pânico 5, sei que foi bem divisivo, muita gente não gostou, mas eu gosto desse retorno da franquia agora sim, o Wes Craven. Mas eu fico um pouco assim com essa ideia de agora fazer filme todos os anos e tudo mais. Não era muito assim que Pânico funcionava, mas ainda assim, como franquia de slasher e considerando todos os filmes, não só o original, Pânico é a minha franquia de slasher favorita. Então eu sempre vou ficar interessado no que a franquia pode trazer de novo, quais discussões, quais piadas, o que vai satirizar. Gosto muito de Pânico, fico na expectativa, torço para que seja um bom filme, apesar de estar com o pé atrás para esse Pânico 6. Ainda em março, uma das minhas franquias favoritas do momento, uma das melhores franquias de ação da história do cinema, eu estou falando de John Wick 4, Baba Yaga. Essa aqui é uma franquia que eu adoro e está muito calcada mesmo na ideia de uma franquia de ação que vai direto à ação, que está muito preocupada
com essa encenação, com essa dança, quase com esse balé que a gente vê aqui. Eu sou fascinado por John Wick, gosto muito dos três, e o terceiro é o que eu mais gosto. Então não é uma daquelas franquias que vai se estendendo e parece que não tem muito mais o que fazer. John Wick, por ser uma franquia muito mais de ação do que de história ou mitologia, por mais que construa uma mitologia, é uma franquia que pode continuar funcionando muito bem, como uma outra que eu vou citar aqui na lista. E agora eles estão com essa ideia mais de fazer uma mitologia também, né? De ter spin-off, de ter série sobre o Continental e tudo mais. Mas a minha expectativa maior é para a série principal e para John Wick 4 no momento. Pulando agora para maio, é muito difícil ficar esperando algo da Marvel atualmente. Já faz um tempo, na verdade, vocês que acompanham o canal sabem que eu venho criticando mesmo antes de quando começaram a criticar Marvel, né? Que agora tudo bem criticar Marvel, mas antes não podia e eu já tinha sérios problemas anteriormente. Mas agora realmente está bem complicado e um dos únicos filmes, o único que vai aparecer nessa lista, é Guardiões da Galáxia 3. Das séries do ano que vem também eu não tenho muito interesse em nenhuma, talvez assista algumas, os filmes eu vou assistir e tudo mais, mas o único que eu realmente tenho interesse é Guardiões da Galáxia 3, justamente pelo que foi os dois primeiros, é algo que consegue, parece que ainda funcionar independentemente do universo e tudo mais, então eu acho que pode sair alguma coisa boa daí, mas ainda assim com aquele pé atrás, porque a Marvel parece perdida não só na sua fórmula, mas no universo como um todo, para onde ele vai e tudo mais. Pulando para junho, mas ainda se mantendo no universo de super-heróis, eu estou falando de Homem-Aranha através do Aranhaverso, um filme que estava na lista do ano passado, como outros aqui também, e acabaram sendo adiado para 2023, agora deve estrear mesmo, já tem trailer, já tem tudo. E eu gosto muito da primeira animação, fico curioso para como eles vão desenvolver essa sequência, porque a primeira tinha algo, não gosto de dizer totalmente inovador, mas trabalhava a animação de uma forma não tão convencional e tudo mais, apresentava algumas ideias muito interessantes. Vamos ver o que eles têm para apresentar nessa sequência, fico bastante curioso. O oitavo filme da lista é mais um dessa franquia de ação que eu falei, que eu comentei lá em John Wick, a outra grande franquia de ação que tem no ano é Missão Impossível 7, uma franquia que muita gente parece que foi largando, se desgastou, mas que pra mim só melhora a cada filme, principalmente a partir do 4, eu gosto muito lá do primeiro também, o segundo mais ou menos, o terceiro até que gosto, mas do 4 em diante parece que a franquia achou uma cara nova e agora com Christopher McQuarrie, quinto, sexto e agora o sétimo, tem tudo para ser mais um grande filme. É uma franquia que eu assistiria filme para sempre, talvez, e como ela é capaz de se reinventar dentro de uma própria lógica, com Tom Cruise fazendo coisas mirabolantes. Já tem vários filmes de bastidores aqui que são sempre interessantes. Eu amo Missão Impossível. Para mim é a cara do que uma franquia de ação, um blockbuster é capaz de fazer na sua melhor qualidade. É Missão Impossível, então a cada filme novo eu vou sempre ficar muito curioso. O oitavo e o nono filme eu vou falar junto aqui, porque mais do que filmes isolados, é essa ideia de um dia evento. Não tenho certeza ainda se os dois filmes vão se manter no mesmo dia, mas parece que está confortável essa ideia de vender dois grandes filmes esperados no mesmo dia para todo mundo e assistir os dois. É claro que eu estou falando de Barbie e Oppenheimer. Eu, pessoalmente, tenho muito mais interesse em Barbie, filme da Greta Gerwig, com a Margot Robbie, com o Ryan Gosling, que tem essa ideia de que ele vai ser bem diferente, bem ousado. A gente não sabe se para o bem ou para o mal, mas a curiosidade fica justamente por isso. Parece o tipo de filme que não tem muito a ver com a Greta Gerwig e parece que é um filme que nunca sairia do papel. Enfim, saiu o trailer, já não assisti ao trailer, como eu não estou assistindo a trailers, mas há algo de muito curioso e o marketing desse filme tá conseguindo vender ele muito bem. Essa curiosidade que começa na internet vai se expandindo. Junto com ele tá o filme do Nolan, que talvez seja o mais esperado para muita gente. O Nolan é talvez dos diretores atualmente de blockbusters o mais popular de todos, mas eu gosto de muitos filmes, eu sempre falo aqui no canal que gosto muito de alguns filmes dele, do começo da carreira, da metade da carreira, mas não tanto dos últimos filmes dele. Para mim, Tenet é muito, muito ruim mesmo. Então eu fico curioso para ver como ele vai trabalhar com uma cinebiografia, com um personagem muito importante para a história e com um tema muito relevante que requer, digamos, algo ali a se comentar e
não podendo ficar num lugar meio em cima do muro. Então eu fico interessado para ver como ele vai trabalhar tudo isso, porque parece o tipo de filme que não tem nada a ver com o Nolan. O Nolan é muito mais o cara da razão, do racional, né, de construir grandes coisas. Esse filme ele vai construir uma bomba atômica ou algo do tipo. Então eu fico curioso para ver como ele vai trabalhar esse lado mais humano e mais histórico, que parece o oposto do cinema do Nolan. Será que ele vai se arriscar ou ele ainda vai trabalhar essa história dentro de uma zona de conforto? Por isso esse filme entra aqui nessa lista também. Em 11º, sem data certa, mas que deve chegar em novembro aqui no Brasil, eu estou falando de Duna Parte 2, um dos mais aguardados do ano para mim. Eu sei que para muita gente não tanto, teve gente que achou o primeiro muito chato e tal, mas eu sou fascinado pelo livro de Duna e fico curioso para essa segunda parte do primeiro livro que o Denis Villeneuve dividiu, né, e tudo mais. Então, vamos ver como ele vai resolver aquilo que o primeiro filme é um primeiro filme muito de construção para a segunda parte. Vamos ver como ele se joga agora nessa segunda parte, nesse universo que eu acho extremamente fascinante, que é o de Duna. Fico muito curioso nos filmes que eu mais aguardo agora em 2023. O 12º filme e o último com uma data de estreia mais certinha, digamos assim, eu estou falando de outra franquia de caça-fantasmas, uma sequência direta daquele último filme, né, do Afterlife, e agora tentando essa reformulação da franquia com uma possível sequência mais rejuvenescida e tudo mais. Eu gostei do filme anterior, então por isso eu coloco ele aqui. Mas por curiosidade mesmo, né? Se é só uma reinvenção daquele filme ou se eles têm algo a construir a partir dele. A ideia de franquia está muito estabelecida em Hollywood há muito tempo, principalmente agora. Vamos ver se essa é mais uma franquia que vinga. O próximo filme, o primeiro sem data, obviamente é O Assassino da Lua das Flores, o filme que eu mais aguardo no ano, dirigido pelo meu queridíssimo Martin Scorsese, meu diretor favorito, que tem DiCaprio e Robert De Niro, além de um grande elenco. Fico muito curioso, esse filme também estava na lista do ano passado, acabou sendo adiado, parece que agora realmente está pronto, reescreveram muitas coisas e tudo mais, e muita gente fala que ele vai estrear, né, tem a expectativa dele estrear em maio no Festival de Cannes, não sabemos ainda, não tem nada de oficial por enquanto, ele está sem data. Indo agora para a Netflix e David Fincher, depois de um filme do Fincher para Netflix que eu não gostei muito, que era Mank, agora um que eu tô com uma expectativa um pouco maior, que tem Michael Fassbender também, que é The Killer. Parece que é o David Fincher saindo um pouco daquela pegada de revisitar a história e tentar fazer um revisionismo e tudo mais, e voltando para aquilo que fez o seu cinema, digamos, ele se destacar como diretor, que são os thrillers, os filmes de suspense e tudo mais. Eu gosto muito do David Fincher, de praticamente todos, não todos, mas de praticamente todos os filmes na carreira dele, e fico sempre ansioso pelo novo filme dele, como é o caso aqui de The Killer com a Netflix. O 15º também é um filme que estava na lista do ano passado, acabou não estreando, um filme que pode ter entre 3 e 4 horas de duração, um novo filme do Ari Aster, que antes se chamava Disappointment Boulevard e agora mudaram o título para Beau is Afraid. Não sabemos se vai ser esse mesmo título, mas parece que sim, porque agora saiu o cartaz. Filme que tem o Joaquin Phoenix, mas pouquíssimas informações até agora. Não sei direito sobre o que se trata, mas eu gosto bastante dos dois filmes do Ari Aster anteriores, né, os dois primeiros da carreira. Adoro Hereditário, muita gente não gosta de Midsommar, mas eu gosto de Midsommar também. Então fico curioso para esse diretor que parece que o sucesso começa a subir a cabeça e ele vai fazer algo de muito ousado aqui, né? Muito difícil atualmente lançar um filme de 3 horas e pouco, mas tem a minha curiosidade, vamos ver o que sai dele. O 16º e último filme da lista é How Do You Live, novo filme de Hayao Miyazaki, diretor super famoso por causa dos Estúdio Ghibli, filme do Estúdio Ghibli, e que o Hayao Miyazaki tinha meio que se aposentado e agora ele volta da aposentadoria para um projeto que parece um projeto de amor e tudo mais. É a volta do Hayao Miyazaki, não tinha como não entrar nessa lista. E assim eu fecho meus 16 filmes mais aguardados, com outros 2 que eu tenho alguma curiosidade, como eu disse lá no começo, baseado nos filmes que devem estrear em 2023, que é quase certo que vai estrear em 2023. Claro que se a gente pegar festivais e tudo mais, filmes prováveis para esse ano, aí a lista seria bem diferente. Então, por hoje é isso. Curte o vídeo se gostou, se inscreve no canal se ainda não é inscrito e coloca aqui embaixo a lista de vocês, os filmes que vocês mais aguardam, qual ficou faltando na minha, vamos trocar essa ideia. Espero que o cinema em 2023 seja muito bom
Por hoje é isso. Curte o vídeo se gostou, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, passa no primeiro comentário fixado para ver as nossas outras redes sociais. Por hoje é isso e corta.